Então, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula aqui da comunidade Acalmar a Mente. E o tema que escolhemos para esse encontro de hoje foi o perfeccionismo, né? E um pouquinho antes, eu estava aqui conversando com as pessoas que tinham chegado, dizendo assim, que eu fico pesquisando algumas imagens para colocar aqui na apresentação para ilustrar o que eu estou querendo falar. E daqui a pouco eu me vi, eu perfeccionista, tentando encontrar a melhor imagem. Tipo assim, passei uns 20 minutos para encontrar a imagem que eu queria, né. Aí quando eu percebi isso, eu falei: "Ah, vai essa aqui, tá ótimo, vai cumprir a função dela". Então tem hora que eu digo assim, por mais que a gente compreenda, quando a gente menos espera, a gente cai no buraco. Isso é em tudo na nossa vida. Por isso é muito importante a gente aprender a meditar, que é um dos temas básicos que guia nossos encontros, vou falar também sobre a meditação hoje, porque a gente desenvolve esse observador, que nos permite observar o que está acontecendo. Porque quando a gente observa, a gente pode fazer escolhas diferentes diante daquilo, né. Então, tento sempre trazer o tema de acordo com nossa prática, com nossa experiência do dia a dia. E a frase que eu mais me conectei quando eu estava preparando essa aula foi o seguinte: "A busca pela perfeição está te impedindo de viver", né. Você planeja muito uma vida perfeita, mas acaba por não viver aquela experiência. Então, o meu foco vai ser: pare de planejar e comece a viver. Então, vamos abordar o perfeccionismo de uma forma que ela está impeditiva, vamos transformar isso em mais leveza, para que a gente possa ter uma vida com mais leveza. Então, vamos lá. A gente vai começar praticando, mas antes de praticar hoje, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a nossa respiração. A sua respiração, ela não é perfeita, ela não é simétrica, ela não segue um padrão rígido e mesmo assim, há vários anos se mantém vivo. Você não precisa controlar a respiração, ela funciona. Então, às vezes, o segredo não está em fazer perfeito, está em permitir que aconteça naturalmente. Por mais que na prática da meditação eu fale que a gente pode ajustar o corpo e ajustar a respiração, isso não é de um padrão de rigidez. A postura não vem de rigidez, vem de um conforto. Vem de encontrar uma melhor forma de fazer, mas ao mesmo tempo aceitando que é aquela forma que nós temos naquele momento. Então, ao invés de respirar no tórax, que normalmente gera ansiedade, respiramos no abdômen para acalmar o corpo, acalmar a mente. Mas cada um vai fazendo à medida que está aprendendo. Não precisa ser perfeito. A melhor respiração, a melhor postura, o melhor momento, o melhor ambiente, o máximo de silêncio. O que você precisa, às vezes, é apenas parar e respirar. Então, vamos começar esse encontro de hoje através disso. Vamos agora parar por um momento e respirar. Do jeito que você está, apenas feche os seus olhos por um momento. Não precisa de uma postura específica inicialmente. Se você está assistindo a gravação, não pule essa parte. Faça a sua prática também. É uma preparação para a nossa aula. Ajuda você a desconectar do externo para que você tenha a sua energia com você, para você conseguir focar no que você vai aprender. Relaxe os seus ombros, encontre conforto em seu corpo, relaxe a testa e o maxilar,
Simplesmente pare por um momento. Não importa o que você está sentindo, não importa o que está acontecendo, apenas observe como seu corpo respira. Se permita se acalmar, se permita relaxar, se permita apenas respirar. A sua prática não precisa ser perfeita. A sua experiência não precisa ser perfeita. Sua postura não precisa ser perfeita. Você apenas vive esse momento assim como ele é, em paz. Não precisa mudar nada, criticar nada, exigir nada. Expire e deixe ir qualquer cobrança, exigência, expectativa. E simplesmente se dê essa oportunidade de estar aberto a esse momento em paz. Convido você para realizar uma respiração suave e profunda. Perceber como se sente agora. E aos poucos, quando desejar, lentamente, abra os seus olhos. É isso. Talvez a sua meditação não tenha sido perfeita, mas certamente ela te acalmou. Não precisa ser perfeito para funcionar. Tem coisas que você precisa apenas fazer, se der essa oportunidade, se permitir ter uma experiência. Então, vamos seguir adiante aqui na nossa jornada, ok? Eu estou olhando para o chat de vez em quando. Se vocês tiverem dúvidas, pode escrever que eu vou acompanhando. Vamos iniciar fazendo uma dinâmica hoje. Uma dinâmica de desenhar. Eu coloquei uma foto assim que tem uns lápis coloridos, um papel bom. Pelo jeito que a pessoa pega no papel ali, ele sabe desenhar. Talvez você não saiba. Talvez você está somente com um papelzinho e uma bic. E vai assim mesmo. Não se preocupe, tá? Preste atenção que o exercício é justamente sobre isso. Se você não está com papel e caneta, eu sugiro que você pegue se for fácil. Se não for fácil, tudo bem.
tente acompanhar o raciocínio de quem está fazendo, né? O que eu vou estar guiando aqui. Se você está vendo a gravação e puder, pare a gravação, vá pegar o papel e a caneta e volte para a gravação. Observe sua resistência em fazer uma atividade e se abrir para poder experimentar. Algumas dicas. Não é permitido usar borracha. Se você está com caneta, já não tem borracha mesmo, mas se tiver com lápis, não pode usar borracha, tá? Escreveu, está escrito. Desenhou, está desenhado. Não pode fazer rascunho. Não tem a história de fazer devagarinho para depois fazer forte, ou tentar fazer no papel para depois fazer no outro. Não tem oportunidade, não tem duas vezes. O dia não se repete, o dia vai e acontece. Você precisa usar todo o tempo disponível que eu vou te dar. Não tem como acabar antes. Você tem que usar todo o tempo disponível que você vai ter. Você terá exatamente 30 segundos para fazer a atividade. Em 30 segundos, você vai ter que fazer a atividade. E você deve se esforçar ao máximo para fazer o melhor desenho possível. Essas são as instruções. Então, eu vou pegar aqui o meu celular para ligar o cronômetro. E quando eu disser já, você tem 30 segundos para fazer uma casa, a melhor casa possível. Desenhe no seu papel uma casa. Uma, duas, três. Pode começar. Você tem 30 segundos para fazer o desenho perfeito. Já passou 15 segundos. 3, 2, 1. Acabou. Pode parar. Tira o papel. O que está feito, está feito. É isso. Quem não fez o papel, presta atenção como será conduzido então esse estudo a partir de agora. Para você que fez o papel, por um momento feche os seus olhos. Perceba como você está se sentindo. Perceba se você se sente agitado, se sua respiração mudou. Observe um pouquinho como você se sente agora. Quais foram as sensações que surgiram durante a atividade? Quando eu comecei a explicar o que ia acontecer, quando eu pedi para você fazer, quando eu falei para você parar, como foi que você se sentiu? Quando quiser, respire e abra os seus olhos. Segundo ponto, sobre a limitação do tempo. Quando eu falei que você tinha apenas 30 segundos para criar algo perfeito, o melhor possível. Como é que você se sentiu quando eu falei 30 segundos? Você se assustou? Você achou pouco tempo para desenhar alguma coisa? Como foi que você agiu? O Daniel está falando, desespero total. Às vezes a pessoa já fala, impossível, não vou nem fazer. Não consigo. Às vezes a pessoa não precisa nem do tempo. Desenhar uma casa, eu não. Desenhei uma casa quando eu tinha 3 anos, não sei desenhar uma casa. E a pessoa nem tenta, nem se mexe. Um outro ponto. Quando você olhou para o seu desenho, e você pode olhar para o seu desenho, qual é a primeira reação que vem? Qual é a primeira reação que vem quando você olha para o seu desenho? Você está satisfeito? Você achou bonitinho? O que você mudaria no seu desenho? Se você pudesse mudar, o que você mudaria no seu desenho? O que você faria diferente no seu desenho? A mina está dizendo que conseguiu, mas não ficou muito bom. Ótimo. É isso mesmo. Dá para mudar então alguma coisa, dá para ser melhor. Perfeito, Mina. É isso mesmo. Agora vamos fazer uma conexão com a vida real. Olha essa experiência tão curta de 30 segundos para o seu dia a dia. A Verônica está dizendo, achei bonito, mas não consegui colocar as pessoas que eu queria.
Eu entendo a Verônica e quero usar as palavras dela para a gente poder aprender. Olha, achei bonito, mas não consegui colocar as pessoas que eu queria. Olha, em 30 segundos, além de desenhar uma casa, colocar a pessoa, será que é possível mesmo? Percebe como nossa cabeça funciona? Nosso desejo pela mudança, eu diria até assim, a nossa insatisfação. O dia foi bom, mas eu fiz tal coisa, mas o relacionamento é assim, mas o meu salário não sei o quê, mas é muito bom esse exemplo da Verônica, porque todo mundo passa por isso, não é só dela. Ela está escrevendo, mas todo mundo praticamente aqui carrega esse sentimento. A Cleide ainda foi desenhar duas árvores. Era só para desenhar uma casa, mas a pessoa ainda foi além. Talvez perdeu o foco, era fazer uma casa, não era fazer árvore. E ao invés de botar a porta e o telhado, botou duas árvores. Porque às vezes a pessoa quer fazer diferente, quer fazer melhor, quer. E é assim na vida real é assim. Ou não é assim na vida real? É assim na vida real. A gente sempre quer fazer aquela coisa melhor. E acaba o quê? Se sobrecarregando. Acaba se sobrecarregando. Essa dinâmica desse desenho, se você estudar ela com calma, ela não é sobre desenhar uma casa. Ela é sobre sua vida. É quando a pessoa fala assim, ó, tem que entregar esse relatório hoje, o chefe fala. Você, rapaz, não vai dar tempo e fica louco. Ó, tem que dar conta disso para amanhã. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O Daniel se sentiu em competição. Competindo com quem? Todo mundo está desenhando uma casa diferente. Mas a gente se compara com o outro. E vamos falar sobre isso hoje, porque é normal do perfeccionista se comparar. Faz parte da vida também. Então, o que é que a gente pode refletir? Que essa atividade, quando a gente reage sob pressão, a gente vive nossas limitações. É normal se sentir limitado diante dessas pressões. Faz parte. Raramente vamos ter condições perfeitas de vida. A perfeição ela é subjetiva. Por exemplo, para mim, esse desenho que eu estou mostrando para vocês é lindo. Eu jamais consigo fazer um desenho desse. Pode me dar os lápis tudo colorido que eu não consigo. Porque eu não sou bom desenhando. Para uma criança, esse desenho está maravilhoso. Para uma pessoa que desenha mesmo de verdade, esse desenho está muito aquém. Então é relativo poder avaliar o desempenho. A perfeição é muito subjetiva. O que é maravilhoso para um é feio para o outro. As limitações, elas fazem parte da vida. Eu não tenho o dom de desenhar, mas talvez eu tenha dom de fazer outra coisa, tocar uma música. Talvez eu tenha um dom de ensinar, de fazer matemática. Talvez eu tenha um dom da oratória. E às vezes desenhar não é bom. Mas a pessoa não tem aquele talento, mas ela não precisa se cobrar pelo que ela não tem. É importante entender, então, que a nossa reação, né, sobre nossas imperfeições falam sobre nós mesmos. Então, por exemplo, quando o Daniel fala assim, eu me senti competitivo, provavelmente o Daniel tem um senso de competição dentro dele, que se manifestou aqui no desenho. Mas é algo que ele carrega. Porque talvez outras pessoas não se sentiram competindo. Eu deixei destacado aqui a resistência em participar, porque desenhar, eu não, Deus me livre. Eu que não vou passar essa vergonha. A pessoa nem tenta. Por quê? Porque ela se bloqueia, ela não se permite nem participar. Quem quer apresentar um trabalho aqui na frente? A pessoa está louco falando na frente de todo mundo, eu que não vou. E a pessoa não vai, a pessoa perde muitas oportunidades na vida, porque não se arrisca, porque tem medo. É um dos pilares do perfeccionismo, onde a pessoa não se sente pronta o suficiente para aquilo. Então, por mais que eu tenha dito que eu queria que você fizesse um desenho perfeito na instrução, você tem que entender que o perfeito é de acordo com o cenário. É só 30 segundos, você não sabia o que ia acontecer, não pode usar uma borracha, não pode desenhar de novo, não tem um rascunho. O melhor possível. Essa é a frase que pode te libertar. É o melhor possível. Dentro dessas possibilidades, o que você fez foi o melhor possível. O melhor possível. E você pode estar em paz, porque você deu o seu melhor para a sua atividade. A paz vem de dar o melhor. Tem um livro que eu gosto muito, Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz.
que o quarto compromisso é dê o melhor de si. Sempre. Esse é um, assim, das grandes chaves para a gente encontrar paz na nossa vida. É dar o melhor. E às vezes o seu melhor é 20% do que você tem para dar. Hoje eu tenho 100% de energia para dar, mas amanhã eu estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca, estou com cólica. Eu não tenho aquele 100%. 30%. Mas eu vou dar 100% dos 30% que eu tenho. O livro chama Os Quatro Compromissos. Vou colocar aqui no chat. De Dom Miguel Ruiz. Uma filosofia tolteca. Tá? Eu posso mandar amanhã também no grupo do WhatsApp da comunidade, assim todo mundo tem. É um livro bem fininho, maravilhoso, incrível. Os quatro compromissos. O quarto é perfeito. Todos são bons, mas o quarto é perfeito. Então, vamos seguir aqui nossa jornada. Consegue entender a história do desenho? O que é que eu queria? Eu queria só provocar um pouquinho assim do perfeccionismo dentro de você para você refletir sobre isso, né? Porque às vezes a gente aprende mais pela prática do que pelas palavras. Seguimos em frente. O que é o perfeccionismo? Aí eu tentei pegar aqui uma tradução, né? Uma expressão para poder a gente nomear essa história. É um padrão de pensamento ou comportamento em busca de perfeição, né? É a gente estabelecer padrões extremamente altos e ter o medo excessivo de falhar. Eu marquei a busca pela perfeição e o medo de falhar. Porque, para mim, a base está no medo de falhar. O perfeccionismo faz você acreditar que quer fazer tudo com perfeição, mas no fundo, no fundo, no fundo, você quer evitar a dor e o julgamento, a vergonha. No fundo, é uma tentativa de não sofrer. É uma vozinha que fica dizendo: se não for perfeito, você sofre. Se não for perfeito, você não é aceito. Se não for perfeito, não vão gostar de você. Se não for perfeito, você vai passar vergonha. E essa voz fica ali falando dentro de você. E eu deixo uma dica aqui, que é a aula Raízes da Insegurança, que a gente fez 15 dias atrás. Porque essa aula eu falei muito sobre essa insegurança que a gente carrega, e a insegurança é um dos alimentos do perfeccionismo. Eu não vou focar aqui na insegurança, porque a gente já fez essa aula, né? A próxima aula eu vou falar sobre julgamento, vou focar no julgamento, esse medo que a gente tem do julgamento. E hoje eu estou focando aqui especificamente no perfeccionismo, para a gente entender como que isso funciona na nossa vida. E o que é que eu fiz então? Eu peguei assim quatro características ou tipos de perfeccionista. Existem muitos padrões. Eu assim vou trabalhar com quatro aqui hoje para ver onde é que você mais se identifica. Provavelmente você vai se identificar com um pouquinho de cada um. Se você é perfeccionista, você vai ter um pouco de cada. Mas tente fazer esse estudo. Qual que é o mais predominante no meu dia a dia? Então, por exemplo, o irrealista, ele coloca metas impossíveis de alcançar. Ele está sempre querendo mais. É uma expectativa danada. Ele sempre está colocando coisas assim, não, vai lá, vai lá, vai lá. E é coisas assim que não consegue relaxar. Nunca está satisfeito. Eu digo que o realista ele é tudo ou nada. Ou ele faz a dieta 100%, ou ele não faz. Ou ele vai para academia todo dia, ou ele não vai. Ele está completamente estressado, agitado, correndo. Ele não sossega. Porque sempre tem aquela pendência, sempre tem aquela meta, sempre tem aquele algo a mais. E ele carrega um medo de não atingir aquele padrão ideal. Por exemplo, é um aluno que, se conquistar menos que 10, pensa que é um fracasso. Ele não admite tirar um 9 numa prova. Ele não aceita, porque ele tem que tirar 10. Ele tem sempre que estar no máximo, no topo. É a pessoa que não consegue tirar segundo lugar numa prova. Ela quer ser o primeiro, primeiro, primeiro. O segundo é derrota, o terceiro é derrota. O cara é o terceiro melhor do mundo, ele acha aquilo terrível. Esse perfeccionista, que tem esse padrão irrealista em busca dessa perfeição, ele sofre por essa autocobrança muito grande dentro dele. Por ele sempre querer estar nesse lugar, melhor, melhor, melhor e quanto mais. Então já abre a porta para um outro padrão, que é a autocrítica. Esse autocrítico, ele tem uma voz interior que não deixa ele em paz. Reclama de tudo, maltrata tudo, acha tudo ruim. É aquela pessoa que fica falando, 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 só vê os erros, ignora qualquer sucesso. Todo o foco dela está no problema. A Natiane está falando que ela se identificou com o padrão irrealista.
né? Mas vamos ver, talvez você mude a opinião daqui a pouquinho. Essa pessoa que tem uma autocrítica, ela sofre de baixa autoestima. Ela não consegue achar nada bom. Ela não gosta da roupa que ela veste. Ela não gosta da aparência. Ela não gosta da letra dela. Ela não gosta como ela fala. Ela não gosta de nada. Ela fica o tempo todo criticando. É aquele profissional que escreve um e-mail 20 vezes antes de enviar e ainda assim se sente inseguro antes de enviar o conteúdo. A pessoa revisa, reescreve, pré-opinião, mas na hora de botar em enviar, ele fala: Meu Deus, será que é isso mesmo? A pessoa não tem paz. A pessoa está sempre olhando para esse lado negativo. Existe o padrão do medo do erro. O Daniel está falando, tira 1000 fotos e não posta nenhuma. É isso mesmo. Tem gente que é assim, ou só faz com filtro, não aceita sem filtro. Né? São os perfeccionistas da moda. O medo de erro é o medo de errar mesmo, o medo de falhar. O medo de escolher errado, o medo de investir errado, o medo de comprar errado, o medo de dizer sim errado, o medo de dizer não errado. A pessoa tem medo até de pedir no cardápio. A pessoa olha para o cardápio e fica na dúvida. O que é que eu peço? O que é que será que é melhor? E a pessoa, quando chega o prato seu, diferente do outro, aí olha, o seu está mais gostoso, eu devia ter pedido o seu. A pessoa tem medo até de escolher o que vai comer, tem medo de tudo, tudo, tudo. A pessoa fica presa e não consegue sair do lugar. Essa vida fica literalmente bloqueada. A Natiane já está dizendo que sempre vive em dúvida. A dúvida é alimentada pelo medo. É aquele, por exemplo, empreendedor que nunca lança um projeto novo porque sempre está fazendo mais uma melhoria. Eu vou melhorar um pouco mais, depois eu faço. Vou melhorar um pouco mais, depois eu faço. Vou esperar um tempo mais. Vou me preparar mais, vou estudar mais, vou não sei o que mais. Porque ele está sempre com medo de dar um passo e fracassar. Então ele nunca consegue dar um passo. Ele nunca consegue dar um passo. E se eu me separar? E se eu continuar junto? A pessoa tem medo de continuar casada, tem medo de ficar solteiro. Porque a pessoa não sabe qual é o melhor para ele. A pessoa está sempre em cima do muro. A pessoa que não consegue escolher. Eu separei mais um, que é o que não aceita a imperfeição. A dificuldade de aceitar mesmo as coisas da vida. É mais rígido. Essa pessoa é rígida. Essa pessoa fica assim, é isso porque é isso. Isso é o correto. A pessoa não sai daquele lugar. Meditar é assim, tem que comer tantas calorias, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que correr 7 da manhã, tem que dormir 8 horas por dia. É aquela pessoa que pega regras e não consegue viver fora da regra. Ela anota tudo, ela tem tudo, é cheio de regras, cheio de protocolo, cheio de fluxo, cheio de não sei o quê, cheio de problema, toda complexa e não consegue sair 1 milímetro. Olha, mas dá para fazer assim. A pessoa, não, 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 peraí, não é desse jeito não. O combinado é esse. E a pessoa fica presa dentro daquele quadrado. É uma pessoa, por exemplo, que refaz o trabalho dos outros porque o trabalho do outro não está como ele gostaria que fosse ou como ele faria. É uma pessoa que acha que só ele sabe fazer. Por quê? Porque tem a mente dele, a forma dele olhar, e ele acha que tudo tem que caber na ótica dele, do jeito dele. E a pessoa não aceita nenhuma imperfeição. Consegue entender mais ou menos esses 4 padrões? Conseguem se enxergar um pouquinho em cada um? Consegue imaginar o quanto isso trava a sua vida? Aí o Mara tá ali só com o dedinho dela assim. O Daniel tá nos 4 também. Que bom. É isso mesmo. Então, Felipe, mas tem coisas aí que me levam a melhorar. Tem coisas que, na verdade, poxa, tá errado, eu quero melhorar. Porque se eu cometi um erro, eu quero melhorar. Porque se eu posso melhorar esse e-mail, qual é o problema? Ou se a pessoa coloca uma meta maior, por que que eu não posso melhorar e ter uma meta maior, ambiciosa, crescer na vida? Eu costumo dizer assim, que não tem nada de errado em você querer melhorar. No entanto, as pessoas que às vezes são dedicadas, elas confundem esse melhorar com o perfeccionismo. Porque ela entra em exigência, ela entra em cobrança. Não é algo natural, não é saudável, não é um crescimento. É por um padrão rígido, é por um esforço. E o que é que acontece nesse padrão rígido de esforço? Pequenas coisas se tornam um problema. É a foto que não compartilha porque não ficou perfeita, é o momento de descanso que tem culpa porque não está sendo produtivo. Essas vozes, ela entra no seu dia a dia. Ela fica rondando você. E ela encontra uma brecha e se manifesta em qualquer lugar.
Mas a pergunta que eu te faço para começar a te libertar dessa história é assim: e se não ser bom o suficiente não significa baixar o padrão? Seja só sobre respeitar os seus limites. E se uma foto feia não for feia, for só a realidade? E se uma caligrafia torta for só o jeito de você escrever? E se uma roupa não for feia, é só você que está de mau humor? Porque tem dia que você bota roupa, a roupa tá limpa. Aí no outro dia bota roupa, a roupa tá feia. O que mudou foi a roupa ou foi seu mau humor? Você compra a roupa na loja e acha que vai ser maravilhoso. Quando veste no dia, fala que é terrível. E o que mudou da loja para quando você provou para aquele dia que você está usando? Às vezes não é você que está bem. E você projeta isso nas coisas. E fica trocando de roupa até se encontrar perfeito ou perfeita. Mas será que são as roupas mesmo o problema? Será que você não pode se vestir natural? Eu brinco assim às vezes, né? Porque eu também sou um pouco do oposto. Cai uma gotinha de água sanitária na minha camisa, aí fica a camisa com a manchinha, com a bolinha. Eu uso para dar aula do mesmo jeito. Porque a finalidade da minha roupa para mim é cobrir meu corpo. Uma manchinha não vai mudar nada na minha vida, não. Eu consigo ficar de boa com essa roupa, sem estresse, sem problema nenhum. Né? Qual é o problema? Uma bolinha de água sanitária. Não muda nada. A gente fica na exigência, na cobrança, né? Naquele lugar assim que não consegue aceitar uma imperfeição. E não consegue aceitar um erro ou qualquer coisa diferente do que a gente imagina. Qual é a diferença, então, da excelência e do perfeccionismo, para quem gosta de melhorar? Por exemplo, no contexto profissional, uma pessoa que está buscando uma excelência ou a melhoria, ela vai revisar o trabalho, mas é entrega com leveza. Ela revisa, porque ela tem responsabilidade, mas ela tem uma leveza para entregar. Ela não tem uma cobrança. Ela não fica revisando infinitamente, eternamente. Ela não tem medo. Ela entrega. Ela aceita um feedback construtivo. Que legal, vou melhorar isso. Ela vai em busca da melhoria. Já uma pessoa que está na perfeccionista, se você faz uma crítica para ela, se você dá um feedback para ela, ela se destrói. Ela se destrói por um pequeno problema, porque alguém disse para ela que não ficou bom. Se você consegue equilibrar entre prazo e entregar com qualidade, o exemplo da casa 30 segundos, tem pessoas que estão sempre atrasadas para entregar um trabalho ou qualquer coisa, porque está sempre tentando melhorar e não consegue entregar aquilo da forma que pode. Tem gente que contribui para a equipe, buscando o melhor para todos. Tem pessoas que centralizam, não delega nada, porque só ela sabe fazer certo. Então pense, olhe para essas palavras, para essas frases, e entenda que existem caminhos diferentes para você buscar uma melhoria na sua área profissional. Não é sobre você não querer melhorar, é sobre você talvez tirar a rigidez, tirar o sofrimento. Porque você pode fazer a mesma coisa sem rigidez e sem sofrimento. A pessoa falar que você não fez um trabalho bem feito, não precisa destruir a sua estima da sua vida inteira. Trabalhei anos para chegar aqui e a pessoa falar que não ficou bom. Não tem nada a ver com anos da sua vida, tem a ver que não ficou bom aquele trabalho. Você é bom no resto, em tudo. Mas naquele trabalho precisa melhorar um pouquinho. Tirar o medo e a culpa. Exatamente. Você melhora, mas não com sofrimento. Você tira o sofrimento da equação. Se a gente for fazer esse comparativo, por exemplo, na área acadêmica, uma pessoa se estuda, tem métodos, horários, aceita tirar um 9, um 8, aceita passar com 7, porque olha, com 7 passa igual com 10. Passa igualzinho. Passa. E tem gente que curte a vida, passa com 7, e tem gente que fica desesperado no vivo tentando passar com 10. Uhum. A Cláudia está descobrindo que tem mais sobre excelência do que perfeccionismo. Que bom, Cláudia. A Natiana está dizendo que sempre que 8 era nota feia. Olha, quando eu tirava 5 eu estava feliz. A pessoa aprende com os erros. O perfeccionista, ele estuda exaustivamente, ele fica desesperado, ele só aceita 10. Tem medo de fazer uma pergunta boba,
ele se isola para estudar. Por quê? Porque ele tem medo. É o medo que domina ele. É o medo que prende ele. As pessoas vão pensar o quê da minha nota, da minha resposta? E se eu errar essa pergunta besta? E se eu não conseguir fazer isso? As pessoas vão pensar o quê de mim? E se eu tremer? E se eu gaguejar? E se me der um branco? Olha, a pessoa fica desesperada e não sai do canto. Pense como é apresentar trabalho em sala de aula, ou entregar um relatório, fazer uma reunião. A pessoa tem medo do que o outro vai pensar sobre ela. E o perfeccionismo trava, porque não deixa a pessoa ser leve, porque a pessoa não consegue. Por último, aqui, para fechar essa etapa, no contexto pessoal, tem gente que organiza a casa, o guarda-roupa, tem gente que fica obcecado por limpeza. Uma casa organizada é uma coisa, mas tem gente que é obcecado, o toque, como a gente fala, né? Tem gente que cuida da saúde de forma equilibrada, uma atividade física, uma alimentação, um descanso. Tem gente que ou faz a dieta restritiva ou faz atividade feito um louco. Não consegue abrir mão. Você pega uma pessoa, às vezes, que ela está tão rígida, né? Toma um chocolate, a pessoa, não, não posso comer chocolate não, que eu estou de dieta. Parece que é um bicho, um monstro, a pessoa se afasta até. Isso dá um passo para trás. Olha, um chocolatezinho não vai quebrar sua dieta, não. Se você ganhar 10 gramas naquele dia, não muda nada não, sabe? Às vezes você deixa de viver, de aproveitar um prazer, de estar com os amigos, de estar assim. Não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você não permite uma flexibilidadezinha. Você está o tempo todo, às vezes, em busca de corrigir seu corpo, porque acha seu corpo imperfeito. Uma coisa é você buscar uma evolução, você buscar melhorar, você buscar se cuidar, fazer seus exames. Outra coisa é você ficar na rigidez, na pressão, no problema, achando que nunca está bom o suficiente. Então, são três áreas diferentes, mas a gente entende praticamente que é a mesma coisa. Porque um tem flexibilidade, está evoluindo, o outro tem rigidez, está evoluindo, mas está com peso. Não é natural, não é leve. Então, qual é a diferença dessas duas coisas? Os dois crescem, só que um gera estresse, o outro não tem estresse. Um às vezes gera procrastinação, no outro não tem procrastinação. Um perde a oportunidade, o outro tem um reconhecimento. É como se você olhasse para essa tela que está aí agora, para cada tópico desse, e entender assim, o que é que tem mais na minha vida? Onde é que eu estou? Onde é que eu passo a maior parte do meu tempo? O que é que eu estou levando para mim com esse comportamento? Eu falo muito que é você observar dentro de você o seu estilo de vida. É o seu estilo, não é que é certo ou errado, é o seu estilo. Porque se você gosta de ser assim, está te fazendo bem, seja em paz. A Cláudia está falando que apesar dela estar na excelência, fica incomodada com a desorganização dos outros. Pode. Aí já entra um pouquinho desse perfeccionismo e não aceitar o outro como ele é, que são outras abordagens do perfeccionista. Porque eu quero que seja do meu jeito. Quando eu falei na empresa que a pessoa não delega porque ela quer centralizar, você também gostaria que a pessoa fizesse feito você. E eu não aceito o outro como ele é. De alguma forma, eu não consigo estar em paz com o outro da forma que ele é. Então, eu separei aqui, assim, os dois quadros finais sobre esses dois temas, para você fazer a sua autoanálise, entender assim, poxa, eu estou passando mais tempo nisso, eu tenho mais problema com aquilo, eu estou mais naquele lugar do que nesse lugar. A minha ansiedade, será que vem do perfeccionismo? Será que eu preciso revisar infinitas vezes a mesma coisa? Por que que eu tenho medo de falhar e ser inadequado em tudo? Por que que eu só foco nos problemas, nos erros? Será que não dá para focar no objetivo principal? Aceitar pequenos imprevistos, pequenas mudanças? Será que não dá para você ser mais leve com você? Será que não dá para você relaxar um pouco mais e viver a vida naturalmente como ela é, ao invés de ficar só se cobrando, cobrando, cobrando? Então, antes da gente praticar a meditação de novo, porque a gente vai tentar encontrar esse lugar do perfeccionismo, da excelência na meditação, que é o nosso foco aqui também, porque muitas pessoas não meditam porque esperam ter um ambiente perfeito para meditar.
a hora perfeita para meditar, a roupa perfeita para meditar, a postura perfeita para meditar, tudo perfeito. A pessoa quer tudo perfeito para poder fazer algo. E isso não existe. Justamente deixar de meditar é deixar de romper com essa perfeição. Porque você medita em qualquer hora, em qualquer lugar. É aquele lugar, é aquela hora, é aquele momento, você aceita, você simplesmente respira. Você sai desse padrão de rigidez do que tem que ser assim. Só funciona se for assim. Ah, eu não consigo meditar 1 hora por dia. Medite 10. Se você só tem 5, medite 5. Uhum. Se você não consegue aquilo alto, faça o baixo. Não tem problema nenhum. Então, eu digo que a transição entre essas casas, né, ela vem muito por você estabelecer limites com você, com os outros. Tempo para a tarefa, saber o que é bom o suficiente, o que é necessário. Praticar essa autocompaixão, né, se aceitar. Você celebrar suas vitórias. Poxa, hoje eu consegui meditar. Hoje eu consegui ficar 1 minuto em silêncio. Você celebrar. Hoje eu mandei aquele e-mail sem revisar 10 vezes. Hoje eu consegui usar aquela roupa, estava meio amassada assim e tal. Postei aquela foto mais esquisita. Cria essas expectativas mais realistas. Busca mais esse equilíbrio na sua vida. Eu digo que se você pegar esses 4 tópicozinhos que estão aí e você conseguir viver isso já vai te ajudar tanto. A gente pensa que precisa fazer grandes coisas, né? Até tem uma frase que eu postei essa semana, que eu falei assim: existe uma solução para o perfeccionismo, e ela não precisa ser perfeita para funcionar. Ela pode ser assim meio engembrada e funciona do mesmo jeito. Funciona. A verdade é essa. Só que a gente quer a solução perfeita. Eu encontrei uma pessoa hoje, eu dei uma aula hoje, foi até engraçado dando aula para ela, que eu falei umas coisas para ela, ensinei a respirar e falei: "Eu quero que você faça isso". Ela falou: "Só isso?" Aí eu falei: "É". E ela: "Vai funcionar?" Eu falei: "Ó, se você quiser eu complico para você acreditar que funciona". Porque parece que o simples não funciona, sabe? Tem que complicar para poder a gente valorizar e entender que funciona. A gente fica preso nesse lugar. O simples funciona. É só você se permitir. É só você se deixar. Então, como eu falo sempre de meditação, e eu vou querer praticar mais uma vez, vou ensinar só algumas coisas antes de praticar. Eu botei até uma foto assim da meditação perfeita, onde a pessoa pensa que a energia dela tem que estar maravilhosa, os chakras têm que estar todo alinhado, porque ela vai entrar em samadhi, e ela vai não sei o quê, vai atingir o eu superior, o universo, não sei o que é que a pessoa pensa sobre meditação. Tem que sentar em lótus, a mão tem que estar assim perfeita, tipo assim, não pode pousar um mosquito, uma coisa surreal para a pessoa meditar. Foi essa foto que eu passei uns 10 minutos procurando ela. Até que eu falei: "Vai essa aí mesmo, tá tudo bem". Qual é a sua resistência em começar a meditar? Será que é falta de tempo? Eu digo assim: você não tem 10 minutos para meditar, mas tem 1 hora para ver um filme. Não tem 10 minutos para meditar, tem 2 horas para ver um jogo de futebol. Não tem 1 hora para meditar, mas tem não sei quantas horas para ficar na rede social. Veja quanto tempo de rede social tem no seu celular, todo dia. É porque você não sabe praticar? É porque seus pensamentos não param? Qual é a desculpa que você encontra para não meditar? Você quer que seja perfeito? Quer encontrar o silêncio perfeito, a postura perfeita, o lugar perfeito, o tempo perfeito, a hora perfeita, ninguém me incomoda. Você nunca vai fazer, porque essa situação não existe. Aí eu não meditei porque eu não estava me sentindo bem. Olha, é justamente por isso que você precisa meditar, porque você não estava se sentindo bem. Uhum. Você não tem que se sentir bem para meditar. Tipo assim, eu não escovei o dente porque eu estava com cárie. Sim, olha, não faz sentido. Você tem que escovar o dente toda hora, todo dia, manter sua boca limpa. O que é que você está tentando evitar com a meditação? O que é que você sente quando está? A Cláudia está falando, o meu pensamento também não para. Olha, continua meditando com seus pensamentos a mil. Meditar não tem nada a ver com parar de pensar. Nada. Nada a ver com parar de pensar. Quanto mais você medita, quanto mais você pratica, mais você entende que meditar é imperfeito.
Não existe uma prática de meditação igual à outra. Se você comer uma maçã por dia, ao longo de um ano, 365 maçãs diferentes. Você puxa um ar, quando você soltar, você nunca mais pega esse mesmo ar de volta. Agora é outro ar, outra experiência, que inclusive pode ter um cheiro diferente. E você vai observando essa respiração, que é diferente a cada momento. Mais quente, mais frio. Às vezes está calor, você sente a gotinha de suor escorrer. Está tudo certo. Porque meditar é uma experiência. Meditar não é um programa mental, um resultado a alcançar, uma forma de fazer. Eu digo que meditar não podia ser definido. Meditar é isso. Eu tenho dificuldade para dizer o que é meditação. Porque se você fala para a pessoa, meditar é isso, enquanto a pessoa não fizer isso, ela acha que não está meditando. Olha, meditar é se sentir assim. Enquanto a pessoa não se sentir assim, ela acha que não está meditando. Olha, meditar é estar com você, é parar, é respirar. Meditar é viver. Meditar é sentir o seu corpo. Meditar é você estar com você. Não tem momentos e condições perfeitas. É agora, nesse momento, do jeito que é. Então, o que é que eu vou sugerir na prática de hoje? Eu vou guiar uma meditação por uns 5, 10 minutos e vou ficar em silêncio por uns 5, 10 minutos. Vamos fazer uma prática um pouquinho mais longa hoje. Para quê? Para a gente aprender a passar dessa barreira do perfeccionismo, da limitação da mente. E vai ficar dizendo: será que está certo? Será que é errado? Será que é para sentir isso? Será que é para sentir aquilo? Se eu fosse passar mais 20 minutos falando, talvez você ficasse aqui me ouvindo. Mas se eu te chamar para ficar 20 minutos em silêncio, você fala: poxa, tanto tempo. Por que que você quer aprender com minhas palavras, mas não quer aprender com você? Eu garanto que você tem muito para te ensinar. Você só precisa aprender a se ouvir. Você só aprende a acalmar a sua mente quando você compreender o que acontece dentro da sua mente. Só que enquanto você não escuta a sua mente, você não sabe nada sobre você. Nada. Absolutamente nada. Então, por isso que eu falo que meditação é autoconhecimento. Porque é a chance que você tem de se ouvir. Você passa o dia todo para fora, querendo ver o mundo, as pessoas, tudo. E meditar é esse momento que você tem para você. Deixa eu me escutar, deixa eu me entender, deixa eu saber o que tem dentro de mim. E se você está entrando em contato com o caos, aceita o caos. Não tenta mudar o caos. Não nesse momento. Aceita. Relaxa. Aprende a relaxar no caos. Aprende a relaxar diante de tanto pensamento. Aprende a relaxar uma postura que não está confortável. Aprende a ficar um tempo parado, sem essa necessidade de fazer alguma coisa. Poxa, com tanta coisa para fazer, eu vou ficar 20 minutos meditando. Se dá esse tempo, se dá essa chance, se dá esse presente. De verdade, é um presente. Você quer ganhar tantos presentes? Você quer ganhar presente no seu aniversário, no final do ano, dia dos namorados, não sei aonde, dia dos pais, dia das mães. Ganhar um presente é algo tão bom. Mas quando você está presente, você está se dando um presente. Por isso que o nome é presente, porque é um presente estar presente. Essa palavra, assim, ela é maravilhosa. Mas você precisa aprender a estar presente, se dar um presente, que é a sua companhia, que é a sua atenção, que é o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso. Não importa quanto dinheiro você tem, você não consegue comprar tempo. Esse está sempre a menos. Eu tive um professor de mergulho que sempre que a gente saía para mergulhar, ele dizia um a menos, porque ele dizia que estava acabando a cota de mergulho dele na vida. É um a menos. Um dia vai ser o último, então tem um a menos. Né? Gastei mais um cartucho. É um dia. Estamos vivendo mais um dia, está acabando esse dia. Você não sabe se tem amanhã. Então, viva esse dia, respire nesse dia. Entre em contato com você
Eu digo assim: faça as pazes com você, faça as pazes com você. Você quando não está em paz com alguém, você quer afastar aquele alguém de você. Quando você não está em paz com você, você se afasta de você. Você não quer ficar com você, mas você não vai ser feliz se você estiver longe de você. Por isso que lá no comecinho da aula, eu falei assim: o perfeccionismo, deixa eu voltar aqui na frase que eu coloquei. O perfeccionismo está impedindo que você viva. Planejar a sua vida não está permitindo que você possa viver. Por quê? Porque você está longe de você. Porque você não está vivendo. Porque você não é sua companhia. Então a gente vai parar agora para fazer essa prática junto. Combinado? Você pode mexer durante a meditação, você pode respirar, você pode ficar livre para encontrar esse conforto durante esse tempo. Como talvez a conexão caia, de vez em quando eu vou falar, para você saber que eu estou aqui. Combinado? Então vamos lá. Feche os seus olhos e lembre-se que essa meditação não precisa ser perfeita. Você só precisa passar esse tempo com os olhos fechados, respirando, observando o que acontece dentro de você. Se permita relaxar os ombros, se permita relaxar o corpo, se permita observar o ritmo da sua respiração. Cada respiração é única. Perceba o ar entrando em seu corpo, expandindo seus pulmões. Perceba o ar saindo do seu corpo, relaxando os seus pulmões. Puxe o ar com calma, solte o ar devagar. Independente dos sons que chegam até você, dos pensamentos que se manifestam em você, das sensações do corpo, dos sentimentos. Se permita entrar em contato com tudo isso em paz, em silêncio, apenas assistindo seus pensamentos. É como uma televisão. Tem um som, tem uma imagem, você escuta,
você vê, mas você não precisa discutir com a televisão. Brigar com a televisão é inútil. Da mesma forma, brigar com a sua mente é inútil. Relaxe o corpo, respire. A melhor forma de se desidentificar com o que passa nessa televisão é você apenas respirar e acalmar o seu corpo, mudar o foco. Escolha observar a sua respiração, ao invés de observar a sua mente. Observe os movimentos do seu corpo ao respirar. Quanto mais presente, quanto mais relaxado você se permitir estar, mais profundo você pode ir em você mesmo. Relaxe seus braços, suas mãos, suas pernas e seus pés. Se permita relaxar ainda mais, livre de expectativa, de julgamentos, desejos, cobranças. Nada de diferente precisa fazer ou acontecer. Nada de especial precisa sentir.
Essa é uma oportunidade para você estar com você em silêncio, observando cada detalhe dessa experiência. Não importa se você está se sentindo bem ou não, se é agradável ou não, se está certo ou errado, funcionando ou não. Apenas pare, apenas respire, apenas esteja. Perceba o que você encontra no silêncio. Perceba como se sente no silêncio. Se permita entrar em contato com o que está dentro de você, aceitando o que se manifesta em você. Você pode ajustar o seu corpo para encontrar mais conforto. Você pode ajustar a sua respiração para acalmar o seu corpo.
Aprenda a desfrutar desse momento e agradecer esse momento em que você está se dedicando a você, se permitindo um tempo com você, se dedicando a estudar a si mesmo. Só assim você pode verdadeiramente se conhecer. Convido você para perceber como se sente, respirar suave e profundo, e se permita receber um insight, uma palavra, uma percepção sobre essa prática, sobre essa meditação, sobre o assunto que abordamos até aqui. Qual é o seu aprendizado com tudo isso? Quem é você no meio de tudo isso? Convido você para realizar uma respiração suave e profunda, perceber como você se sente agora e lentamente, quando desejar, abra os seus olhos. Como foi para você praticar depois dessa nossa conversa sobre perfeição? O que é que tocou? O que é que você compreendeu? O que é que te trouxe, né? O que é que mudou? Se é que algo mudou. Então, o chat está aberto para vocês falarem um pouquinho se quiser. No final, um pouco mais. Falta aqui uns 4 slides ainda. Aí eu abro para falar no microfone se alguém precisar. Tá? Entendem como meditar é simples? Como meditar é fácil? Como meditar é não fazer nada. É só ficar parado, respirando. E a mágica acontece justamente por isso. O perfeito é justamente não ter exigências. O perfeito é justamente a gente estar em paz.
O André está falando que a gente foca tanto, né? Mira tanto nos esforços, tanto no objetivo, que se esquece de curtir a jornada. É isso mesmo, André. De várias formas diferentes, é sobre isso. A gente quer bater a meta, a gente quer ganhar um dinheiro, a gente quer perder um peso, a gente quer, sei lá, tanta coisa nessa vida que a gente esquece de viver. Literalmente, a gente não vive, porque o pensamento não deixa a gente viver. Pensamento não deixa a gente viver. Então, olha, essa prática funcionou independente se você pensou ou não. Essa prática funcionou independente se você estava agitado ou não. A Helena está colocando que não nos priorizamos. É isso. Porque se você não tem 10 minutos para ficar com você, quem que vai ter? Se você não se prioriza, quem vai te priorizar? A gente quer que o outro nos ame. Será que você se ama? A gente quer que o outro dê atenção para a gente. Será que você se dá atenção? A gente quer que o outro faça companhia para a gente. Será que você é uma boa companhia para você? Hum. Uhum. A Cristina está dizendo, o corpo pede calma. A gente se esquece dessa sabedoria. É verdade. O corpo, às vezes, Cristina, tudo que ele quer é relaxar. A pessoa passa um dia estressado, trânsito, trabalho, meta, não sei o que, um monte de coisa. Chega em casa, a pessoa só queria descansar. Aí parece que surge um monte de problema, um monte de pensamento. E a pessoa não relaxa. E aí, quando a pessoa para um pouquinho para meditar, o que é que acontece? Chega a sonolência, a pessoa dorme. É natural a pessoa, quando a pessoa medita. Porque o corpo relaxa. A insônia é uma falta de relaxamento, muitas vezes. A Cristina está dizendo que tem sempre uma coisa mais urgente para fazer. É isso mesmo. O Daniel, nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. É verdade, mas não damos essa atenção. E a Laís está dizendo só não nos permitimos. É isso. Não nos permitimos essas experiências. Então, eu vou passar aqui para vocês quatro práticas, né? Quatro práticas, assim, quatro dicas, como eu tenho feito, assim, exercícios, atividades, para a gente colocar no nosso dia a dia e romper com essas histórias todas aí. Vai ser mais fácil para a gente, ser mais gostoso, né? Não ficar só na teoria. Então, uma prática que é conhecida no mundo corporativo são as metas SMART. Só que, olha, isso que serve no corporativo serve para a sua vida, serve para a sua meditação, serve para qualquer coisa. É só um método, é um framework. Então, o que significa esse SMART? Significa que você precisa ser específico. E eu vou fazendo um paralelo aqui. Ao invés de você, assim, vou melhorar no trabalho, vou entregar 3 projetos no prazo esse mês. O que é que você pode especificamente melhorar na sua vida? Sobre meditação. Eu agora vou meditar todos os dias. Começa meditando 3 vezes na semana. Começa dizendo, vou meditar 5 minutos todos os dias. 1 minuto todo dia. Começa devagarinho. Não quero colocar 1 hora toda vez assim, não, que não vai, não. O específico é você ter clareza do que você deseja. O mensurável é que você vai poder acompanhar esse processo. Vou estudar mais. É diferente de vou estudar 1 hora por dia durante 5 dias. Não é vou meditar mais. É vou meditar tantas vezes na semana. Precisa ser alcançável. Precisa ser algo que você consegue atingir, porque isso te motiva. Então não é você o melhor funcionário, você o melhor praticante de meditação. Eu vou melhorar um pouquinho, 10% minha prática, minha experiência, 1% por dia. Eu vou cada dia melhorar um pouquinho em relação comigo mesmo. Só 1%, só um pouquinho melhor eu preciso ser. É você fazer com que isso seja relevante. Será que cuidar de você é importante? Eu atendi uma moça que está passando por uma crise e já faz uns 3, 4 meses que eu peço para ela ler um livro. E ela não leu o livro ainda, que eu pedi para ela ler. E aí, no último encontro, ela falou: eu estou disposta a mudar. Eu disse: por que não leu o livro ainda? Ah, porque eu não gosto de ler.
Pois olha, se você não gostar de remédio e o médico passar, tome. Porque o gosto não precisa ser bom, não. O remédio às vezes é amargo, mas te faz bem. Então você me pede ajuda. Eu estou dizendo que o livro vai ajudar. Você não lê o livro? Você não quer ajuda. Então, às vezes, a gente precisa colocar coisa assim relevante. É relevante para você? Faça. É relevante cuidar da sua saúde mental. Não queira aprender 5 idiomas. Aprenda um. Aprenda algumas palavras. Não precisa escrever um livro todo. Uma página por dia. Bota um tempo, durante um ano, um prazo, um mês. Então, por exemplo, toda quarta-feira, né, estou aqui comprometido em fazer essas aulas. Se você não pode estar aqui toda quarta-feira, tem uma quarta-feira por mês para estar aqui, o resto você vê a gravação. Se você assistiu a aula e gostou, amanhã vai ter o resumozinho. Olha lá para o resumo, relê o resumo. Está em PDF, é mais fácil, você só para lembrar, para você comparar esses tópicos que eu mostrei aqui na tela hoje. Amanhã você para 10 minutinhos, pega um lápis, circula esses tópicos, vê como é que foi para você, onde é que você está, onde é que está a sua prisão, onde é que está ali o detalhe para melhorar um pouquinho, sem rigidez. Então você pode pegar essas metas smart e transformar na sua vida, no seu dia. Onde é que você está procrastinando? Que foi o que a gente falou na aula passada, sobre a procrastinação, sobre você não fazer. Então, usa essa meta para isso, para você sair desse lugar de inércia, parar de cobrar, de se exigir tanta coisa. Então, essa é uma forma muito prática, muito clara de te ajudar a quebrar esse perfeccionismo. Tem um projeto para colocar em prática? Bota o prazo, bota. Se não está pronto, faz no prazo que programou. Coloca em prática, coloca para funcionar. Depois você melhora, mas faz funcionar, né? Não deixa o momento ideal aprisionar você. Aqui já vai mais para a minha linha agora, né? Prática de autocompaixão. Oh, aceite suas imperfeições, sua humanidade. Aceite. Aceite suas limitações. Tenha paciência com você. Respire profundo e falou, não consigo ainda. Eu ainda penso muito, ainda estou muito agitado, muito ansioso. Aprenda a fazer uma técnica de respiração que acalma. Tem a respiração 4-7-8, que é você puxar o tempo, segurar, soltar. É uma contagem mental. Existem muitas contagens de respiração. Toda segunda, quarta e sexta, no grupo do WhatsApp da comunidade, vai uma meditação. Faça pelo menos a meditação 3 vezes na semana. Eu recebi mensagem de algumas pessoas. Felipe, eu estou chateada porque o grupo está acumulando mensagem e eu não leio. Pessoal, é só entrar lá que zera. Começa de novo. Aí você medita segunda, quarta e sexta. Medita só segunda, quarta e sexta. Esquece o resto. Aí depois você lê o texto que eu mando na terça. Aí você tira um dia para responder as perguntinhas que eu mando para você refletir. Vai devagar, vai com gentileza com você. À noite, faça uma revisão, agradeça a sua vida, agradeça seu dia. Agradeça. Ao invés de pensar, nossa, o dia está exaustivo, procure 3 coisas para agradecer no dia de hoje. Hoje, o dia de hoje, agora que você está aqui, vendo ao vivo a gravação, pense agora em 3 coisas para você agradecer. Se você não sabe o que agradecer, eu te ajudo. Agradeça quem enxerga, que escuta, que anda, que comeu. Isso já é bom demais, gente. Tem noção como isso é bom? Não precisa ganhar na Mega Sena para agradecer. Agradece também se ganhar, mas e lembra de mim. Mas assim, tem tanta coisa boa na vida que a gente não agradece porque não valoriza. Agradece as coisas boas da vida. Tenha um diário de gratidão. Isso aqui, durante muitos anos da minha vida, me salvou. Passei por momentos difíceis e eu ficava tendo que procurar coisas boas. Escrever. Escrever coisas boas. De manhã, agradecer coisas. De noite, agradecer coisas. Focar em agradecer, agradecer, agradecer. Agradecer. Isso é mudar um pouco a estação, o canal da televisão. Ao invés de ficar só reclamando, agradece. Ao invés de achar tudo ruim, tá bom. Até com comida, às vezes. A comida salgada, alguém fala, a comida tá salgada, né? Eu digo, pelo menos tem comida. Pelo menos tem comida. Um molho de tomate doce. Pelo menos tem molho de tomate. A pessoa às vezes bota açúcar para tirar a acidez. Agradece, 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 só agradece, agradece. Todo dia, de manhã e de noite, agradece. Faz essa meta, agradecer, manhã e noite, manhã e noite.
Agora, um dos que eu mais gosto, e se eu te pusesse uma prática para você fazer essa semana, faça essa aqui. Diário dos sucessos imperfeitos. Isso eu aprendi uma vez e foi maravilhoso. Porque são as coisas que você faz mais ou menos e funciona. Você precisa ter isso registrado. Então, qual foi a situação imperfeita? Qual foi a situação imperfeita que deu certo? O que é que estava ruim? Como você se sentiu? O que você aprendeu? E como isso te ajudou a crescer, por exemplo? Foi ruim, mas deu certo. Tirou nota 7, mas passou. Tinha um amigo meu que, na verdade, quis 6 passa, porque se tirar 6, 6, 6 for para recuperação, com 6 passa também. Passou. Não faz diferença se passou com 6 ou com 10. Você não vai repetir a história. Claro, passar com 10, a princípio aprendeu mais e tudo. Mas passou com 6, tira uma lição disso. Passou raspando, passou. Passou num concurso, foi o último colocado. Passou do concurso, só vai trabalhar numa cidade diferente a princípio. Mas passou, entrou. Funciona, sabe? Funciona. Então faça um registro das coisas erradas que deram certo. E a Cristina está falando aqui que acordou, comeu, trabalhou, respirou o dia inteiro, caminhou, tomou banho, está ouvindo, enxergando, está viva. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, esse diário, eu falo assim todo dia. Procure uma coisa que você julga que deu errado, mas que no fundo deu certo. E estude isso. Tipo assim, não foi do jeito que você gostaria, mas foi bom. Funcionou. E aí, para a gente fechar, um livro. Fazer diferente dessa vez. Eu tenho sempre trazido a imagem para refletir, mas eu senti de o último encontro do mês, pelo menos foi assim que eu pensei, eu vou recomendar um livro para você ler no mês que vem. E eu pensei nesse. A Coragem de Ser Imperfeito. Quem não gosta de ler livro, procura no YouTube que tem uma palestra dela. Só não vai assistir na velocidade 2, pelo amor de Deus. Assista na velocidade 1. É da Brené Brown. Esse livro é muito bom, esse livro é fantástico. Esse livro, assim, pode ser libertador, porque a perfeição está roubando a sua paz e a sua vida. E eu repito aquela frase que eu usei lá no começo. O perfeccionismo nos faz acreditar que se fizermos tudo perfeito, podemos evitar a dor do julgamento e da vergonha. Mas isso é uma grande prisão, porque é o imperfeito que vai te libertar. Uhum. A Verônica está falando que tem esse livro e ama, indicou para um paciente hoje. É isso mesmo. Esse livro, assim, é um diamante, é muito precioso. Para esse tipo de coisa, ele é maravilhoso. Ele e o do Dom Miguel Ruiz, que eu falei lá no começo, os 4 compromissos, né? Então, assim, coloca como meta para você ler um livro por mês. São livros fininhos. Você olha lá, 100 páginas, 30 dias, 3 páginas por dia, para você sair dessa perfeição, desse perfeccionismo que te machuca, para você se aprofundar nesse tema, para você se dedicar a isso. Coloca a sua prática da meditação regular para você aprender a lidar com você, ficar com você, estar em paz com você, e você se sentir bem com isso. Então, todo mês eu vou indicar um livro assim, como um estudo para a gente, que tenha relacionado com os temas que a gente está falando, porque aqui também tem a ver com insegurança, que foi o tema da aula de 15 dias atrás. Também tem a ver com essa procrastinação, porque você não se permite realizar as coisas, porque acha que não é perfeito para fazer. Ok? Então, vamos aqui para o nosso espaço de perguntas e respostas. Se você desejar perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, eu vou liberar aqui os microfones, né, para que você possa se manifestar, se você quer nesse tempinho, fazer alguma pergunta para eu te ajudar. E uma coisa importante que eu tenho percebido, rapidinho antes de você falar, se você quiser, se você puder, manda no meu WhatsApp o que é que você tem achado dessas aulas. Manda um insight que você teve nessa aula.
Manda a sugestão do tema da próxima aula. Não necessariamente eu vou fazer o próximo aula o seu tema, porque eu já tenho uma sequência, mas eu estou aqui na minha agenda, para a gente poder ir se aprofundando, entendendo você, entendendo o que ficou claro, não ficou claro, né? Para a gente ir criando esse relacionamento e realmente atender essas demandas mais específicas que você tem. Então vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade aí para habilitar seu microfone, fazer uma pergunta ou escrever no chat, se você acha que não pode falar. E essa é a hora. Se você acha que seu comentário é besta, rompa o seu perfeccionismo e fale. Oi, Felipe. Oi, quem que está falando? Verônica. Boa noite, gente. Tudo bom, querido? Esse tema, ele é bem instigante, né? E se a gente Eu, parar para refletirmos, a gente realmente percebe como ficamos presos, né? Ao perfeccionismo, a essa insegurança, a essa ansiedade e como isso nos atrasa, né? Então, a gente realmente tentar fazer o que é possível, ir pelo caminho do meio, que é como eu sempre falo. Muitas vezes a gente quer ir pelo melhor caminho, que é o que a gente julga que é o perfeito, mas coloca dúvidas para a gente e a gente termina desistindo. Mas quando a gente resolve ir pelo caminho do meio, se permitir colocar esse diário que você colocou aí, das coisas que não eram perfeitas, mas que deram perfeitos, terminando sendo perfeitas, né? A, a resposta. Como é bom a gente entender que a gente pode fazer isso, né? É aquela questão de pegar lá o limão e fazer a limonada, que é sempre possível mudarmos, basta nos permitir, é isso mesmo. É isso. né? E se você Ter olhar para a permissão para ser natureza, humano. né? E se você olhar para a natureza, ela é toda assim, né? Você olha para uma árvore, tem uma folha bem verdinha, tem uma folha que está morrendo. Você olha para uma flor, tem uma pétala mais assim, mais assado, né? Tipo assim, a natureza ela está ali crescendo. Sobre perfeição, teve uma vez que eu vi um exemplo, eu tentei até procurar essa história para me resgatar dela com mais detalhe, mas não encontrei. Mas eu vou tentar contar ela aqui agora. Que foi o seguinte: imagina um jardim botânico. Um jardim botânico assim, tipo feito em vidros, tipo uma estufa, onde a pessoa bota ali a estufa, né, toda fechada, toda arrumada, bota as espécies das plantas, as flores, faz tudo arrumadinho, tudo bem bonitinho, tudo perfeito, tá? Deixa tudo perfeito, tudo limpo, tudo bem organizado. Uma área assim, maravilhosa, grande, perfeita, com várias espécies de planta. Você, quando entra nesse espaço e olha, você pensa que está tudo perfeito. Está tudo limpo, tudo organizado, tudo bem podado, tudo bem bonito, tudo bem aguado, tudo bem florido, tudo com adubo, tudo perfeito. Se você ficar 3 meses sem cuidar desse espaço, vira um caos. Se você ficar 3 meses sem, quando você for, tá um caos. O que não era para crescer, cresceu. O que não era para cair, caiu. Tá um caos. Só que esse caos, ele é mental. Porque se você for na floresta, há anos sem ninguém entrar, é a pura, perfeita ordem da natureza. O caos é a ordem. A nossa ordem é o caos, porque é um esforço para manter essa estufa perfeita. Quando, na verdade, não precisa do esforço, porque já é perfeita a natureza. Então, a nossa mente, essa perfeição que a gente quer ter de pensamento, de silêncio, de tudo, essa perfeição gera muito esforço, muita energia, muita demanda. E que quando você relaxa, isso vira um caos, porque você abre mão do controle. Só que, na verdade, se você abrir mão desse controle, esse caos vira uma floresta. E essa floresta é o normal, é o natural. Porque é normal pensar, é normal sentir. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto, porque passa por mim. Isso só não me domina. Isso só não me define. Um dia desse, eu não vou falar muito sobre. Não vou falar o nome das operadoras, mas eu estou mexendo com internet aqui em casa. Estou precisando trocar as operadoras de internet aqui em casa. Olha, você não tem noção do como eu fiquei desesperado.
Porque você liga, ninguém resolve, ninguém atende. E você tem que abrir chamado na ouvidoria, reclama não sei aonde, vai não sei para quê. Até no Procon eu botei para ver se conseguem fazer minha internet funcionar. Tipo assim, um caos. Eu trabalho aqui online, não posso ficar sem internet. Eu tenho duas internet aqui em casa, duas operadoras diferentes, e tem dia que cai as duas. Tipo assim, é um caos. Difícil manter esse controle. Não temos esse controle, temos que entrar em aceitação. Então você entra nesse caos, vive um pouco essa experiência, percebe que não está confortável, porque o coração acelera, vem uma ansiedade. Você para, respira. Aí você se acalma. Pronto, voltou para o prumo. O Waze saiu da rota, ele fala recalculando a rota. Tum. Você recalcula e volta para o seu centro. Não é não sair da rota, é você aprender a recalcular a rota. É você saber onde está o trilho. É você saber que a paz está ali, ó. Você sai, você volta. Você sai, você volta. Só que no começo você fica mais tempo fora do trilho. De vez em quando você experimenta a paz no trilho. Praticando, você fica mais tempo no trilho, menos tempo fora. Mas é prática, é exercício, é atividade. A Priscila está falando que foi bem libertador alguns conceitos que aprendeu nessa noite, me ajudou bastante. Viu o quanto eu tinha o perfeccionismo escondido. Que coisa boa. O Daniel está perguntando como se comportar nessa floresta. Aprendendo que a vida é um caos. Paciência. Tá, a vida é um caos. O livro do John Kabat-Zinn, que é o grande criador do mindfulness, né, nessa analogia ocidental, o nome do livro dele, que é um dos melhores livros de mindfulness que eu tenho, que eu já li, se chama Viver a Catástrofe Total. Porque ele fala que a vida é uma catástrofe total. E você precisa aprender a viver a catástrofe total. Manter a paz diante do estresse. Eu digo que é assim, não é esperar o mundo ficar calmo para você encontrar calma. É você encontrar calma no meio desse mundo. É você ficar em paz no trânsito. Ah, o trânsito é um caos. Sim, daí. É o trânsito que é o caos, não é você? Esteja em paz no trânsito, que é um caos. Mas você está em paz. Porque a paz está dentro de você, não está fora. A paz não vai vir de fora para dentro. Olha, você pode estar numa ilha paradisíaca. Provavelmente você vai cair no tédio. A maioria das pessoas que eu falo sobre fazer jejum, retiro, ficar em silêncio, fala, ai meu Deus, 7 dias sem falar em silêncio, a pessoa fica desesperada. Mas é num lugar com silêncio, não tem nada para fazer. A pessoa não tem nada para fazer. Assim, é só paz, mas a pessoa está agitada. Então ela vive uma agitação, porque ela não está em paz. É isso, queridos. O segredo é não deixar esses sentimentos nos dominar. Não é fácil, mas é possível. É treino, Cláudia. É treino. É treino. Eu não tive coragem muito de falar aqui nas aulas gravadas sobre minhas histórias, porque fica gravado. Eu falo mais das minhas histórias nas aulas ao vivo mesmo, porque eu falo ali e depois morreu. Quem entrou pelo ouvido ficou, quem não ficou, pronto. Mas olha, o meu passado me condena. Porque eu não era nem um pouco calmo. Eu ruía a unha, saía sangue, eu achava normal. Eu vivia fazendo muita besteira nesse mundo. Olha, eu digo que eu tenho uma vida passada. Eu tenho uma vida passada. Tipo assim, eu morri e nasci de novo. Porque é verdade, eu olho para mim e eu falo assim, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer tanta besteira nessa vida, numa vida só? Eu olho para mim às vezes e digo assim, como que eu fui capaz? Deixa eu ver se eu acho uma foto minha aqui. Olha, eu não sei não. Aí eu não conto muito não, porque esse negócio fica gravado, vai que, né? Depois podem usar isso contra mim, né? Hoje em dia é assim, né? Tem que se preocupar com tudo, né? Eu não estou achando minha foto. Mas eu prometo então que na próxima eu trago uma foto minha, para poder falar um pouquinho da minha história. Aí eu falo. Olha, para vocês terem uma ideia, eu tocava pandeiro na banda de pagode e eu era dançarino. Eu tocava pandeiro na banda de pagode, eu era dançarino. Fazia aquela dancinha lá na frente. Agora vai fulano, eu ia lá, eu e um amigo meu, fazia a dancinha.
Pô, rapaz, não tô achando a minha foto que eu queria mostrar aqui, ó. Tô procurando nas minhas palestras. Eu não boto em todas as palestras essa foto que eu tenho. De vez em quando é que eu boto. Mas eu não boto em todas não, porque às vezes as pessoas distorcem as experiências, né? Infelizmente é assim, você mostra uma coisa, achei. Deixa eu mostrar aqui para vocês então. Ai, meu Deus. Vamos lá, Felipe Lapa. Vocês que estão aqui, vai ficar gravado uma foto minha. Tchau, tchau. Foi. Olha esse rapaz do lado esquerdo, lá em cima. Sou eu, de cabelo descolorido, de tererê, indo para Porto Seguro com o colégio, indo naquele negócio chamado Passarela do Álcool, naquelas barracas que tem lá tudinho, cheio de não sei o que, naquele negócio. Eu me lembro que o nome da vida era Capeta, misturava tudo naquele negócio, dava pra gente poder tomar mesmo, bem baratinho, você ficava louco com aquele negócio lá. Olha, eu dei muita dor de cabeça, pelo amor de Deus. Aí depois virei empresário, né? Tem um paletó, um terno, parece até gente, né? Não parece que é a mesma pessoa. Aí fui viver uma vida de militar, passei 6 anos no exército, chato, rígido, cri-cri, feito não sei o quê. E aqui eu aprendi muito sobre disciplina. Um dia eu vou dar uma aula sobre disciplina. Porque muitas pessoas pensam que a disciplina é você, tipo assim, fazer, né? Tem aquela meta de fazer. E eu digo que muitas pessoas confundem disciplina com rigidez. Disciplina, muitas vezes, é confundida com rigidez. Como a excelência está sendo confundida com perfeccionismo. Porque muitas pessoas, pelo menos que eu conheci em alguns lugares, elas não fazem aquilo porque querem fazer, porque tem disciplina para fazer. Elas fazem aquilo com medo de ser punida, com medo de ser responsabilizado. O que move ela é o medo. Se eu não fizer, eu sou castigado. Eu faço. Isso não é disciplina, isso é medo. Disciplina é aquilo que é espontâneo dentro de você. Por exemplo, você tem disciplina quando você escova seus dentes. Isso é disciplina. Porque ninguém precisa olhar, ninguém precisa te cobrar, ninguém precisa te lembrar. Você faz natural, espontâneo. Você tem disciplina para escovar os dentes todos os dias. Você tem disciplina para você tomar banho quando você não se sente bem, por exemplo. Porque não é te cobrando, você não está com medo, você está fazendo. É natural, você aprendeu, é seu. Ninguém precisa olhar. Às vezes a rigidez é, tá olhando, eu faço, não tá olhando, eu não faço. E aí, quando eu aprendi a meditar, que tem essa foto minha aí, que parece que eu vou para o São João, que eu botei uma camisa xadrez, né? Assim, gente, é como se fosse eu tivesse encontrado uma liberdade tão grande dentro de mim, porque eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu sinto, eu faço porque eu quero. Eu não medito porque tem alguém olhando para mim. Eu não medito para os outros verem que eu medito. Eu não medito para ser diferente de ninguém, eu não medito querendo nada em troca. Eu medito para cuidar da minha mente, eu medito para cuidar do meu corpo, eu medito para me conectar com Deus. Eu medito para viver a minha vida. Eu medito para eu ser mais consciente, para eu mudar, para eu ser uma pessoa melhor para mim, para quem está à minha volta, para o mundo. Por mim, não é pelo outro, não é para ninguém ver. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. É por mim, é dentro de mim. A história é minha. Então, quando hoje eu olho para esses personagens aí atrás, né? E assim, como eu pude, hein? Como é diferente. Porque a forma que eu vejo a vida hoje não cabe dentro desse militar que via a vida. Eu estou falando de mim, não estou falando de militar, estou falando de mim, eu como militar, tá? Só para não gerar polêmicas, pelo amor de Deus. O que eu fazia e achava certo e defendia com unhas e dentes, eu olho para trás e digo, como eu fui capaz de pensar assim, pelo amor de Deus? Porque não faz o menor sentido ser o que eu era. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu fui. Eu não tenho vergonha do que eu fui, porque eu fui, é fato, é verdade. Eu fui, eu fiz muitas coisas erradas nessa vida já. Muitas, muitas. Mas alguma coisa aconteceu, a vida mudou, por escolhas minhas também, né? Quando eu decidi abrir mão da minha vida, da minha empresa, e fui morar 7 anos em algumas ecovilas, me retirei do mundo praticamente, né? E fui me curar.
me curar de mim. Eu estou em paz com minha mente. O Daniel está perguntando, como é que eu olho para os erros do passado? Como aprendizado. Aprendizado. Eu não tinha a consciência que eu tenho. Eu não sabia o que eu sei. É como se você pegasse uma criança que pegou uma arma sem querer e matou o irmão. Ele não tinha consciência que ia matar o irmão. Ele estava brincando de polícia e ladrão. Ele não tem consciência. Ele não sabe, ele não tem consciência. Ele não sabe. Eu fiz muita coisa errada porque eu não sabia, porque eu não tinha consciência. Hoje em dia eu tenho consciência, não faço mais, porque eu tenho consciência. Mas eu não posso olhar para trás, simplesmente ficar pegando um chicote e batendo em mim, porque isso não vai mudar meus erros, isso não vai desfazer minha história, não vai apagar o meu passado. Mas o meu passado é meu currículo. As minhas dores que eu transformei é o meu maior tesouro. Porque quando eu recebo os alunos que vêm me contar as histórias, ai, Felipe, eu estou passando por isso. Eu digo, vamos conversar que eu também já passei. Eu estou sentindo culpa porque eu fiz tal coisa. Rapaz, eu fiz parecido. Não fiz assim não, mas vê o que eu fiz também. E a pessoa vai entendendo que ela pode se perdoar, que ela pode se libertar, né? Que ela pode se soltar, que ela tem... Aprendeu? Não faz de novo, muda, sabe? Encontra um novo caminho, uma nova forma, uma nova escolha. Tudo é questão de escolha. Eu estou com 43 anos. Eu não sou o mesmo de 30 anos. Eu não sou o mesmo de 20 anos, de 10 anos. E não vou ser o mesmo com 50, com 60 se eu chegar lá, com 70 se eu chegar lá. Porque o que eu estou aprendendo agora com 40 vai reverberar em 50, em 60, em 70, até onde eu for. Eu não sei até onde eu vou. Mas com certeza lá na frente eu vou olhar para trás e vou dizer, poxa, eu pensava assim, talvez agora eu penso assim. Porque você está mudando. Então, meditação é uma busca por autoconhecimento. Uma vez um professor me disse assim, se é difícil reformar uma casa, reformar você, você não faz ideia. Se reformar uma casa gera bagunça, vai reformar a sua vida, pense. Uma vez, um professor meu me deu um nome espiritual, Akash. Akash é meu nome espiritual. Algumas pessoas me conhecem por Akash. Outras me conhecem por Felipe, outras me conhecem por Lapa. Amigos do colégio me conhecem por Lapa. Do quartel, os meus amigos do quartel não sabem que eu sou Felipe, pensa que eu sou Lapa. Uma vez foram fazer festa surpresa na minha casa, o pessoal da faculdade, e o porteiro não deixou entrar. Porque a festa surpresa era para Lapa, e quem morava lá era Felipe. E o porteiro disse, aqui não mora nenhum Lapa não, pode ir embora. Porque o porteiro não conhecia Lapa. E os meninos não conheciam Felipe. Então eles não sabiam se entender sobre a mesma pessoa. E o meu professor, quando estava me ensinando a ressignificar o meu passado e abrir mão da minha história, né, virar a minha página, ele, quando me deu esse nome Akashi, eu chegava nos lugares e a pessoa, como é seu nome? Aí eu, Felipe. Aí eu, não, Felipe não, Akashi. A pessoa olhava para mim assim, como, rapaz, o cara é muito doido, não sabe nem o nome dele. Tipo assim, ou então fez alguma besteira na vida, tá querendo trocar de nome, quer fingir que é outro. E eu passei um tempão, tipo assim, eu não sou mais esse Felipe, eu sou a Caixa. Não só pelo nome, mas tipo assim, eu não sou mais essa pessoa que eu tinha esses comportamentos, agora eu tenho outros comportamentos. E quando o hábito do antigo Felipe vinha, eu dizia, não, eu não sou essa pessoa que faço mais isso, é só um hábito, é só um vício. Eu não escolho mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais me estressar com essa coisa, eu não quero mais fazer isso. E quando eu comecei a escolher fazer mudança, eu tive que abrir mão de muita coisa nessa vida. Porque tinha coisa que não fazia mais sentido para mim. Então, entre estar em paz e outras coisas, olha, a paz é minha prioridade. Antigamente não era, não. Antigamente eu não me preocupava muito com a paz, não. Eu achava que paz era outras coisas por aí. Então, eu não sou perfeito. Eu aceito minhas imperfeições, graças a Deus. Estou em paz do jeitinho que eu sou. Em paz do jeitinho que eu sou. Todo torto, né? E às vezes, como eu falei, nas raízes da insegurança, naquela aula, e dando só um spoilerzinho hoje assim, para quem não assistiu, né, ou quem pode entender essa história da criança, eu entrei no elevador lá no Rio Mar uma vez, na sala, depois de dar uma aula, eu entrei no elevador, e tinha uma criança, uma menina, eu me lembro até do rostinho dela até hoje, tão bonitinha, e tinha a mãe dela. Aí a menina olhou para mim assim, para cima, né,
Aí apontou o dedão assim para mim e falou: ele é careca. A mãe da menina, olha, ela quase pula pelo teto do elevador, ela quase abre a porta. A mãe da menina ficou desesperada, morrendo de vergonha daquela criança. E quando eu vi ela tomando um impulso para reclamar com a criança, eu falei: não, não, não faça nada não. Eu sou careca mesmo. Ela está dizendo a verdade. Eu sou careca. Você quer pegar na minha careca para ver como é? Eu sou careca, você viu, tá? Você tá certa, eu sou careca. Porque às vezes chega para uma criança dessa e faz assim: você não pode falar a verdade, porque a verdade machuca as pessoas. E você, nesse momento, está ensinando a criança a mentir. Nesse momento, você destrói a criança. Simples assim. Porque a criança não tem maldade. A criança não está me xingando. A criança não está me humilhando. A criança não está fazendo isso comigo. A criança só está dizendo: ele é careca. Como ela fala, ele é gordo. Do mesmo jeito que ela tira a roupinha dele e faz cocô no chão. Igual. Porque ela é espontânea. Uhum. A gente é que tem maldade na nossa cabeça. Então, o nosso perfeccionismo pode ter nascido daí. No excesso de cobrança na infância. Você não pode errar. Você tem que ser sempre melhor. Você tem que não sei o que. Você tem, você tem, você tem, você tem. E colocaram tanto você tem em você que você não sabe abrir mão disso. Você precisa abrir mão desse passado. Para que você se liberte disso e possa ter uma vida nova. Sem ser perfeito. Mas sendo quem você é. A liberdade é ser quem você é. Só isso. Essa é a paz. Aí, quem quiser saber mais sobre esses assuntos, manda um WhatsApp para mim depois também. Eu ajudo, outros livros. Adoro livros. Tem livros tão bons para isso. Tem um do Osho chamado Liberdade. Olha, o livro do Osho chamado Liberdade, tenha coragem para ler, porque ele destrói a sua vida. Não existe Deus, não existe você, não existe nome, não existe família, não existe casamento. Ele sai destruindo tudo, racionalmente justificando. Ele destrói você, ele acaba com sua mente, com o seu ego. Porque ele quer resumir você a nada. Porque você não é essa mente condicionada que se apegou às coisas. É incrível, é uma liberdade. Não ter que encaixar-se dentro de um conceito. Você poder ser livre. Eu vou dar palestra nas empresas, tão engraçado isso. Olha, pode mandar o seu currículo para mim, para poder eu anunciar você? Não, pode me chamar de Felipe, tá tudo certo. Não tenho, não importa o que eu fiz. Não importa o que eu vou falar ali. Tanta gente que tem currículo brilhante, mas que não consegue botar em prática. O que é que adianta? Passou umas 2 horas lendo o currículo do cara para dizer o que ele é, mas a pessoa não vive aquela experiência. O que é que adianta ter o currículo? Sabe? Então é você ir além dessas coisas racionais. E aprender a sentir o seu corpo, sua vida, seu ser, sua história. E você ser livre para ser quem você é, imperfeito. Combinado, então? Precisa tocar o coração. Eita, aula boa. Obrigada, Felipe. Foi top. Que bom. Agradeço a vocês pelas palavras. Quarta-feira que vem estamos aqui. O tema da quarta-feira que vem é a gente aprendendo a ser livre do julgamento. É um tema muito importante. É um aprofundamento disso aqui de hoje. Porque é você se livrar do julgamento do outro e do seu. Que envolve o perfeccionismo, mas é por outro caminho, por outra vertente. É como daqui da minha casa para Olinda tem vários caminhos. Hoje eu fui por um, amanhã eu vou por outro, depois por outro. Então, cada semana a gente vai estudando um caminho de desconstruir essa nossa mente que gera sofrimento, para que a gente possa encontrar paz dentro da gente, tá? Então, se vocês puderem, por favor, manda um WhatsApp para mim, um depoimentozinho sobre a aula de hoje. Escreve lá rapidinho agora mesmo, agora à noite, eu não vou dormir agora não. Ainda vou baixar a gravação da aula, vou fazer a transcrição dela para botar amanhã de manhã para vocês o resumo. Então, quem puder, por favor, manda lá no meu WhatsApp um depoimentozinho, tá bom? Vou parar aqui a gravação então.